Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar com vocês e mostrar continuar, né, naquela análise que a gente fez semana passada, que era analisar os dados do Enem. E a gente vai um pouco mais além agora, tá? Não, sem problema. Vamos lá, a gente fecha agora. Do atraso, né? Fica sem problema. Eu só baixar isso aqui, deixar esse cara aqui. Então tá, eu vou compartilhar minha tela e vai fazer aquela história de eu não estou olhando mais o chat, então qualquer coisa abre o microfone e fala para poder usar, tá? Para poder ouvir. Eu vou compartilhar a tela inteira para ficar mais fácil. Beleza. Então aqui eu organizei os dados dos microdados do Enem que a gente tinha baixado antes. Coloquei uma pastinha análise aqui para ficar um pouco mais organizado. E para cá eu trouxe aquele script R que já vem com os dados e os dados que a gente está usando. Tá? Fora isso, eu baixei os microdados da educação básica. Deixa eu abrir aqui uma... Se eu colocar aqui micro dados Enem, vem aqui. Então aqui você tem censo escolar, censo de educação, ano, ENAD, o Enem, né? Eu vim aqui nesse censo e baixei esses microdados, que eles vão ter os dados das escolas, tá? E aí eu peguei só esse pacotinho aqui de dados, só esses dados, tem mais outros lá, para a gente poder pegar o nome das escolas, tá? Eu vou até abrir aqui mais uma aba para a gente ver depois, municípios, IBGE. Código. Deixa esse aqui aberto. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o script. Esse conjunto de dados, ele é grande, tá? Então, se o computador tiver pouca memória RAM, ele talvez demore mais, se tiver menos memória RAM do que o meu, que é 16 GB, vai demorar um pouco mais para carregar. Se for muito menos GB, ele talvez não consiga carregar, tá? Deixa eu só deixar avisado. Então, esse script aqui é aquele que a gente recebeu junto com o pacote que a gente trabalhou semana passada. Descendo aqui, então ele vai pedir o data table, beleza. Carregar aqui os dados do Enem, que nem a gente fez na semana passada. E aqui, enquanto ele está carregando, eu vou descendo só para mostrar o que eu vou usar, tá? Esse camarada aqui eu não vou usar agora, tinha tentado uma coisa com ele, mas não vou usar. Localização, dependência, localização. Acho que eram esses dois só. Língua, isso aqui também acho que não vou, dessa vez não vou mexer com ele. Não. E dessa vez eu vou usar o Tidyverse, tá? Que a gente viu essa semana. Se alguém não viu o vídeo, eu vou deixar esse script que eu vou publicar junto com o vídeo depois, tá? Talvez amanhã. E aí amanhã não, aí depois vai poder olhar o script junto com a aula e tentar identificar o que está acontecendo, tá? Então vou carregar o Tidyverse aqui, que é aquele pacote, aquela coleção de pacotes, na verdade, que traz um novo dialeto para o R, tá? Ele vai estar demorando um pouquinho para carregar. Não era para demorar tanto, mas bem. Só alguma coisa? Tá certo.
Então ele normalmente aparece com essas coisas, aparece um monte de avisos aqui, tudo bem? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Então resultados de 2024 é a base de dados inteira como foi carregada. Eu vou fazer aqui eu vou diminuir as dimensões desse pacote de dados, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença que isso faz. Então, desse conjunto de dados, eu estou selecionando, ou seja, eu estou pegando algumas colunas, que são essas aqui, tá? E ao escolher essas colunas, eu vou deixar para trás todas as outras colunas que não são essas aqui. E aí eu vou guardar isso nessa variável resultados aqui. Tá? Pronto. Fiz agora um objeto chamado resultados com só estas colunas aqui. Isso ajuda pra gente bastante, não só porque depois fica mais fácil endereçar as colunas, né? Porque fica com menos colunas, mas também eu libero muita coisa da minha memória RAM, tá? Então, só para ter uma ideia, esse aqui eu comentei com vocês, acho que apareceu numa aula lá do Thrill, Object Size, ele vai me dar o tamanho desse objeto aqui em gigas, megas, né? Então vamos dar uma olhada qual que é o tamanho do conjunto de dados inteiro na nossa RAM. Tem que ler tudo. 2 gigas. Ou seja, só de carregar esse objeto para o R, ele está comendo 2 gigas da minha memória RAM. Deixa eu abrir aqui um motor de sistema. Nem sempre, opa, peraí. Você fecha. Então aqui, ó, memória, aqui embaixo, né, memória RAM sendo consumida, 11 GB de memória RAM sendo consumidas, tá? Enquanto que o outro, né? Enquanto que o outro que é o que a gente separou, vai ter 264 MB. Então, separei aí para uma ordem de 10, né? De 2 GB passou para quase 0.2 GB, né? 0.3 GB. Então deu uma boa de uma reduzida. E agora feito isso, eu não vou mais usar os dados completos, então eu vou apagar esse objeto. E se tudo der certo, é para reduzir aqui, mas não reduziu ainda, tá? Era para dar uma reduzida aqui na memória, mas talvez daqui a pouco ele consiga liberar essa memória para reduzir, tá? Mas eu libero um pouco da memória e o computador não trava com tanta facilidade assim, então eu consigo trabalhar com outras coisas. E agora eu vou carregar os dados, os microdados da educação básica. Então carreguei os dados do Enem, agora da educação básica. E aqui é o seguinte, hoje eu vou selecionar um município para poder trabalhar com esse município, tá? E aí qual que é ao invés de trabalhar com o nome, tem um código desse município. Para saber o código, aí a gente vai naquela página que eu mostrei para vocês aqui, ó, códigos dos municípios. Abriu aqui, você pode colocar o município aqui que você quiser, né? No meu caso eu usei Campinas. E aqui está o código de Campinas. Então, se eu quiser Valinhos, opa, tá aqui, ó. Tá? Então, na hora que vocês forem replicar isso para pegar com a cidade que vocês tiverem interesse, é só vir aqui nesse site, códigos do município do IBGE, e pegar esse código para usar, tá? Vamos minimizar esse cara aqui. Então, esse aqui é o código do município de Campinas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os dados do censo 2024,
vou filtrar, ou seja, eu vou querer só os dados no qual a coluna código município seja igual à coluna de Campinas, que é o que eu quero. Depois eu vou selecionar, vou pegar só as colunas que tem o código da entidade e o nome da entidade. Tá? A entidade aqui é o nome da escola, o código e o nome da escola. Ao rodar isso, eu tenho escola, cidade. Então aqui eu tenho o código da escola e o nome da escola, o nome da entidade que a gente está olhando. Tá? Bem simples assim. Próximo agora, eu vou pegar agora os resultados, ou seja, os resultados do Enem, tá? E vou filtrar pelo nome do município Campinas. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho duas bases de dados separadas, uma com o número do nome e número das escolas de Campinas pelo censo e outra com os dados da realização do Enem só de Campinas, que aconteceram só em Campinas, tá? Só que esses dados são separados. O que eu preciso fazer agora é juntar esses dados. E por que eu estou precisando fazer isso? Porque os dados do Enem não têm o nome da escola. Tá? O dado do Enem só tem o código. Então, se eu quero o nome da escola, eu preciso fazer esse cruzamento de dados. Se eu quisesse outros dados, por exemplo, sobre a escola, né, quem que é o número de laboratórios, número de quadras, de professores e tal, tá tudo isso no censo. Eu posso fazer essa análise também, juntar esses dados e depois ver se, por exemplo, ter laboratório de ciências na escola faz com que tenha correlação, né, com ir bem nas ciências naturais, por exemplo, tá? Então, aí é uma questão de pegar o que você quiser. Nesse caso, estou pegando só o nome, mas poderia ser outras coisas também. E eu vou fazer, então, a junção, né, o join das duas. Então, esse join vai pegar a escola da cidade, que é aquele que tem só o número e o nome da escola, com as escolas de Campinas que veio do Enem. E aqui eu tenho que dizer para ele que vai juntar por entidade e escola, porque nenhum banco de dados está como CO entidade, né, código da entidade, e no outro banco de dados, no caso do Enem, está como CO escola, código da escola. E aí eu vou fazer um write join aqui, né? Que vai ser isso? Eu vou pegar todos os dados que são que mesclam com os dois, mais todos os dados da direita, tá? Por quê? Porque se por acaso eu fizesse aqui, então acho melhor pegar um desenho aqui para mostrar. Olha só. Tá aqui, ó. Então, o table 1 aqui são os dados que vieram do censo escolar e o dado 2 é o dado do Enem. Então eu vou juntar de modo que aquilo que pertence aos dois eu vou pegar e também eu vou pegar todos os dados do Enem ao mesmo tempo. Tá? Por que eu vou fazer esse tipo de análise e não um full join? Ele não está aqui, tá? Por que eu não vou pegar um outro tipo? Porque se eu fizer o left join, que é isso aqui, eu vou pegar todos os dados das escolas de Campinas
e do Enem só aqueles que intercalam, que mesclam. Se você fizer isso, você vai pegar todos os dados das escolas de ensino infantil também, né? Porque são todos os dados das escolas, de todas as escolas de Campinas. Daria para fazer também um inner join, que são esse aqui, que eu pegaria só aqueles que intercalam um com o outro, que tem nas duas tabelas. Mas como eu estou interessado mais no Enem, ao fazer o right join, né, que é esse cara aqui, eu pego inclusive os dados que estão na tabela do Enem, mas escolas que não estejam na tabela do censo, tá? Então, se por acaso tiver alguma escola que não foi muito bem identificada, mesmo assim eu pego ela, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tanto right quanto inner funcionaria, tá? O left não é possível. Então, vou voltar para lá. E aí eu vou guardar isso como resultados Campinas. E aí de novo eu tenho agora as duas coisas juntas. E a partir daqui é uma exploraçãozinha de dados, tá? Então, a gente vai falar de gráfico na próxima semana, mas acho que já vale olhar algumas coisas agora. Então, gráfico, a nota de redação pode ser explicada, né? Esse tiozinho significa isso, pela localização da escola, dos dados de resultados de Campinas. Então, eu vou rodar e eu já explico. Peraí, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Não, vou ser de outro jeito. Ué? Por que você saiu assim? Testei hoje de manhã. Tá aqui, tá? Esse aqui eu tinha apagado lá em cima, mas tudo bem. Olha só. Então aqui eu tenho os dados. 1 é urbano, 2 é rural e a nota de redação aqui no eixo Y, tá? No box plot. Então a mediana é esse em preto aqui. As áreas cinzas são da mediana até o terceiro quartil, da mediana até o primeiro quartil. E aí a gente consegue ver que as notas das escolas que se situam na zona rural são menores do que as notas que se situam na parte urbana, tá? De novo, é só uma análise exploratória só para a gente olhar, tá? Esse gráfico de caixas aqui. E agora eu vou olhar nota de redação pelo tipo de dependência da escola. Não era para ser 1, 2... Peraí, acho que eu deixei passar alguma coisa lá em cima. Eu não rodei nenhum desses caras aqui. Buru. Bom, seja por isso. A gente pega, coloca por aqui. E aí, run. Tá, vamos rodar tudo de uma vez, velho. Esqueci de fazer essa parte. Por isso que tá daquele jeito. Uma das vantagens do script é isso, que se você tiver perdido alguma coisa ou quiser refazer, ele vai fazer exatamente da maneira que você fez até então. Se você usar um outro programa de análise que você só vai clicando com o mouse, você não tem esse histórico todo para repetir, né? Caso você tenha feito alguma coisa errada, você não consegue nem refazer até aquele ponto e nem descobrir onde foi que você errou.
Você esperar mais um pouquinho. Ele ia fazer tudo. Tá carregando de novo o censo. Não precisaria carregar o censo de novo, mas não é tão grande assim. Bom. Então, vamos lá. Descer. Isso aqui a gente vai refazer para poder pegar os dados corretos. Um pouco mais rápido. Aqui o Boxplot acho que já vai sair. Aqui, ó, sai bonitinho, né? Então, urbano e rural. E aqui então por escolas, né? Então, nota das escolas estaduais para redação, tá aqui embaixo. Municipal não tem escola municipal de ensino médio em Campinas. E aqui as notas da federal, né, maior. E por último, aqui as escolas privadas com notas maiores, mas muito próximas aqui, as medianas, né? Muito próximas uma na outra aqui, tá? Então, isso a gente já tinha feito mais ou menos na última aula, mas com todas as escolas do Brasil, aqui é só com as de Campinas. Mas então vamos dar uma olhadinha em umas coisas. Primeira coisa é a média da redação por dependência, ou seja, por tipo de dependência administrativa. Como é que a gente faz isso? Resultados Campinas, resultado com todas as escolas. Vou agrupar isso pelo tipo de dependência, né? Federal, estadual, municipal ou privada. E aqui temos os sumarais. Tá? O que eu faço os sumarais? Ele vai pegar e vai sumarizar os dados de acordo com algumas instruções. O que eu quero que ele faça aqui? Que ele crie uma coluna chamada média head dependência, que seja a média da nota da redação, excluindo todos os NAs, e também uma outra coluna com desvio padrão, com a nota de redação e também tirando todos os NAs, tá? Só para colocar mais uma coisa aqui, vamos colocar também a variância. Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma variância da nota de redação. Vírgula NA.rm igual a T. E aí agora a gente faz isso aqui. E vamos ver esse objeto. Então, por que a variância não deu NA? Perdão, coloquei fora aqui do X. Coloca fora, dentro de parênteses, dá toda a diferença. Tá aqui, ó. Então, federal nota 724, estadual 605 e privado 749, tá? Isso é a média da nota de redação, desvio padrão está aqui e a variância está aqui de cada uma delas, tá? A gente pode pensar nas escolas agora. Então, médias de redação, resultados Campinas, agrupado pelo nome da escola, sumarizado, né? Média de redação da escola, também aqui a mesma coisa, só que aqui eu quero que ele me dê o número de alunos dessa escola que fez a prova, tá? Depois aqui, arrange, eu vou arranjar essa saída de acordo com a média da redação da escola, tá?
Então, foi? Vamos dar uma olhadinha. Média de redação, vamos explorar aqui. Média de redação, esse cara aqui, né? Então tá aqui, ó. Talvez seja pequena para ler, mas as escolas, né? Então Poliedro, Imaculada, Colégio Renovatos, Colégio Adventista, Notre Dame, Progresso, Pio XII. Então as primeiras aqui são com a maior média, são particulares, né? A oficina do estudante, Colégio Técnico da Unicamp está aqui, integrado, bom, está aqui. Então você tem diversas notas aqui, a gente pode olhar. E aqui vem aquilo que eu falei para vocês. Como eu fiz write join, ou seja, eu peguei todas as notas que tinham no Enem e trouxe, o fato de não ter aquele código não ter batido o consenso, ele deixou o nome da escola como NA. Então não encontrou, algum erro aconteceu aí. Se eu tivesse colocado inner join, o que ia acontecer é que esses dados que a gente está olhando aqui, eles não seriam computados, tá? E aí a gente vem aqui descendo para as outras escolas e o número de alunos está aqui, né? 17, 157, por aí vai. Não vou fazer juízo de valor aqui, mas há um tempo já foi falado sobre isso, que algumas escolas simplesmente fazem turmas menores dos melhores alunos para poder pontuar melhor e ter o primeiro colocado, ou o número máximo de colocados. Não sei se é o caso aqui, mas o Colégio Poliedro, um com 157 pessoas, o outro só com 17. Tá? Pessoas prestando a prova. Isso é o que fica bem claro. Tudo bem? A gente pode dar uma olhada aqui. Bom, tá aqui então. Vou fechar. E aí, eu vou agora trabalhar só com as escolas públicas. Então eu vou pegar resultados de Campinas de novo, filtrar pelo tipo de dependência que seja diferente da privada, tá? Ou seja, que não é das privadas. E aqui eu vou pegar e vou fazer um boxplot de todas essas escolas, tá? Já aviso que vai dar errado. Opa, perdão. Por último, que eu estou tirando todos os NAs para não atrapalhar. Pronto, tá aqui o gráfico. Sinta-se à vontade para poder entender o que está aí. Tá? O que aconteceu? Eu tenho um número muito grande de escolas para ser comparados com um único gráfico. Talvez, se vocês pegarem uma cidade menor, talvez não, muito provavelmente se vocês pegarem uma cidade menor, tem, sei lá, 20 escolas, 10 escolas que consigam fazer um gráfico como esse e conseguir tirar alguma coisa do gráfico, tá? Para a gente conseguir tirar alguma coisa daqui, precisaria algumas manipulações de gráfico, para a gente conseguir tirar algumas informações interessantes e um pouco mais de tempo. Então, próxima semana a gente vai lidar com gráficos. Se vocês quiserem, a gente volta para esse exemplo para olhar com mais detalhes aqui, tá? Mas aqui então eu consigo ver que uma coisa, né, que a distribuição, pelo menos isso, né, eu consigo ver que a distribuição das notas são bem heterogêneas, né? Então tem escolas que pontuam sempre mais alto e umas escolas com pontuações bem baixas, né? Um ou outro que saindo por aqui. Lembrando que isso aqui é só exploratório, tá? Não tem nenhum teste aqui. Agora vem uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui para finalizar. Será que as pessoas que tiram a maior nota de redação também são aquelas que tiram a maior nota de linguagens, por exemplo?
perdão, de redação, é também aquela pessoa que tira a maior nota em matemática. Então, só para a gente olhar aqui, eu vou fazer o gráfico. Tá aqui o gráfico. Então, no eixo aqui, X, a nota de redação, no eixo Y, a nota de matemática. Tá? Aqui estão os dados. Parece que tem alguma correlação aqui entre esses dados, né? Aqui, de um lado tá pequenininho, dos dois lados ele vai crescendo. Vamos ver se tem alguma correlação aí. Então, correlação. Lembrando que eu estou fazendo isso sem tomar os cuidados devidos para fazer esse tipo de análise, tá? Correlação dados Campinas. E eu estou usando todos os dados, não só das escolas públicas. E aqui eu vou usar observações completas, que é para, se tiver NA de um lado ou de outro, ele ignora o dado como um todo. Então, correlação, nota matemática e nota de redação, 0,56. Lembrando que a correlação ela vai de -1 a +1, né, sendo 1 fortemente correlação negativa, né, quanto maior um, menor o outro, +1, maior um, maior o outro. Nesse caso, a correlação é moderada, né, um meio, a partir de meio a gente pode dizer que está ali moderada. Se estivesse mais próximo de zero, a gente diria que não tem correlação nenhuma. E aqui, só para a gente olhar mais uma coisinha, eu posso colorir esse gráfico, fazer o gráfico colorido aqui, ó, pelo tipo de dependência. Então, coloco aqui, rodo, pronto, eu tenho um gráfico aqui, que eu tenho os dois dados, nota de redação, nota de matemática, e aqui em azul, tá? Eu sei que azul, por conhecido dos dados, são as notas de escolas particulares, e em vermelho as notas de escola pública, tá? Então você tem bons alunos aqui na pública, tirando boas notas, mas uma zona aqui que os dois aparecem, e mais para cá vou dizer, uma área que não tem muita sobreposição, né? Tem muito mais públicos aqui do que para lá, tá? Ô, Carlos, posso Oi, tirar uma dúvida? diga. É, nessa função de correlação que você usou aí, tem um argumento use. Eu não Sim. entendi Então, o que acontece? Essa aqui, né? isso. O que E acontece? o complete observação, eu não entendi de onde você tirou. Tá, então o que acontece? Eu preciso fazer correlação de dois dados. Então, esse aluno tem que ter feito a redação e tem que ter feito a prova de matemática, tá? Para poder dar certo, se ele faltou na prova de matemática, vai estar NA para ele, em matemática. E aí, lembra que NA ou R não sabe o que fazer com ele? Então, imagina você fazer um gráfico onde eu tenho o ponto em um eixo, só a nota de redação, e eu não tenho a nota de matemática. Como é que você vai botar esse cara aqui nesse gráfico? Então, o que faz esse use complete ops? Usar observações completas. Ou seja, eu vou apenas usar as observações, ou seja, os alunos, né, que fizeram as duas provas. Entendeu? Se por acaso... Interessante. Entendi e sim. assim, se você Legal. olhar o help da função, você vai ver que tem algumas outras maneiras de usar isso também, tá? Completa observação, de um jeito ou de outro, então é uma coisa, se você for trabalhar com esse tipo de correlação, fica interessante dar uma mexida nisso,
tá? Pelo menos dá uma olhada. Legal. Tá? Legal, obrigado. Nada. E aqui, vamos olhar então se a correlação da nota de redação se dá melhor com as disciplinas de línguas, né? Então, aquela história, quem é bom de português não é bom de matemática, quem é bom de matemática não é bom de português, mas quem é bom de português talvez seja bom em redação, né? Vamos fazer aqui então essa tensão. Então, eu vou fazer o plot aqui de novo. O desenho me parece muito semelhante ao do outro gráfico que a gente já tinha visto, né? As notas estão todas aqui mais para esse quadrante. Correlação entre os dois, 0,55, ou seja, há uma correlação moderada, mas ela não é tão maior assim que português e matemática, ou seja, existe uma correlação moderada entre ir bem em português e ir bem em matemática e ir bem também em línguas, tá? Por último aqui, para a gente finalizar, já passamos um pouquinho da hora, também o coloriu, ó, tá aqui, e aqui vocês estão percebendo que é o seguinte, eu tenho vários pontos aqui, um em cima do outro, meio que passando por cima aqui, né, meio atrapalhando a história, porque a nota de redação ela é mais truncadinha, né, ela não tem o meio termo ali. Mas ficou difícil de observar. Um truque, e esse é um truque tirado da cartola, é fazer com que eu tenha um jeitinho aqui para fazer com que eles não fiquem tão empilhados assim, tá? Que é uma função chamada jitter. Então eu vou dar o jitter aqui no resultado da redação, tá? Jitter. O jitter, ele vai colocar somar e subtrair 0,1, 0,2 de modo aleatório de cada um desse nota de redação. O que vai fazer com que o gráfico tenha um desenho um pouquinho diferente. Ó. Então eu consigo observar melhor aqueles dados que estavam ali no meio. De novo, ele vai fazer isso para melhorar a visualização. Tá? A gente não vai, só vai para o gráfico, você não vai deixar isso nos dados, porque isso pode dar diferença depois. Mas aqui, vejam só, eu consigo diferenciar muito mais, principalmente essa área aqui no meio onde eu tenho mais superposição, quem que é quem. Né? Quais são os dados de um, quais são os dados do outro, privada e pública. Aqui, né? Na verdade, tem 3 cores aqui, né? Tem privada, estadual, que é em vermelho, e a federal está em alguma cor aqui que a gente não consegue observar, porque como só tem uma escola com 30 e poucos alunos, perto de tudo isso aqui ela se perde. Tudo bem? E aqui eu termino por hoje. Eu vou editar essa gravação e mandar para vocês amanhã, se tudo der certo. E aí a gente continua na semana que vem. Alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida, algum problema? Gostaram do que viram? Bem legal, professor. Obrigada. Tá bom. Então semana que vem a gente volta no mesmo horário, no mesmo dia. Tá bom? Um abraço. Tudo certo, Carlos. Obrigado, valeu. Obrigado a você. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana.